Bom, pessoal, eu tenho um exemplo aqui de uma função quadrática, né? O gráfico de uma função quadrática que o Vinícius pediu para eu tentar dar uma revisada. Bom, eu peguei o exemplo de um gráfico de uma função quadrática, que é o desenho, a figura geométrica, é uma parábola, né? E eu vou tentar ver, a partir dessa parábola, quais informações a gente pode tirar desse gráfico, dessa função, melhor dizendo. Bom, a gente primeiro vê que a concavidade é voltada para cima. Essa curva aqui, ela é voltada para cima. E se a curva é voltada para cima, se a concavidade é para cima, a gente sabe que o A, ele é positivo. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. O A é o coeficiente do x ao quadrado. Então, como o A ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Beleza. Outro ponto que a gente pode observar é que a descida, quando chega ao eixo Y, o gráfico ele está descendo, tá vendo? Ele está descendo aqui no eixo Y. Quando ele encontra o eixo Y, ele está descendo, ou seja, o B ele é negativo. O ponto em que ele encontra o eixo Y é o valor do C. E o ponto que ele encontra o eixo Y está abaixo de zero, ou seja, o C ele é negativo. O C é o valor que a gente chama de termo independente. Ele não é coeficiente de nenhum x. Você vê que ele não é acompanhado pelo termo x. Ele é o termo independente, beleza? Esse ponto aqui da parábola a gente chama de vértice. Quando eu traço uma linha tracejada sentido ao eixo x e uma linha tracejada sentido ao eixo y, eu acho as coordenadas desse ponto. Ou seja, eu acho o x desse ponto, que é o x do vértice, e o y desse ponto, que é o y do vértice. Esse ponto, que é o x do vértice, que é a abscissa do vértice, eu sei que ele é a média entre as raízes da função. Isso quer dizer, as raízes da função são os pontos em que o gráfico toca o eixo x. Esses dois pontos aqui são as raízes da função. Eu diria então que esse x do vértice é a metade do caminho desse ponto, da primeira raiz, até esse segundo ponto. O desenho, obviamente, está um pouco mal feito, né? Ele não é perfeito, mas se o desenho tivesse bem esquadrado, a gente perceberia que ele é o ponto médio entre as raízes aqui também no desenho. Tranquilo? E se ele tem duas raízes, quer dizer que o delta é maior do que zero. Quando eu tenho delta maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas da função. Beleza? Se o delta fosse igual a zero, o eixo x seria cortado por apenas um ponto. Então eu teria apenas uma raiz nessa função. E se o delta fosse negativo, eu não teria nenhuma raiz real nessa função, beleza? Bom, tranquilo.